Hoje para falar sobre um jogador que está muito próximo de ser anunciado pelo Goiás, que é o paraguaio Romeu Benítez, jogador de apenas 21 anos de idade, que foi comprado pelo Atlético Paranaense nesse ano por incríveis 15 milhões de reais. Ele que defendeu o Guarani do Paraguai na temporada passada, demonstrando sim bons números, né? No geral ele marcou 8 gols e deu 6 assistências em 41 jogos. O Benítez é um ponta esquerda, tá? Geralmente ele faz a função como um ala esquerda, um meia esquerda, jogador de boa velocidade e finaliza muito bem, sabe? Acho que se fosse para mim destacar o ponto máximo aqui das características do Romeu Benítez, é um jogador que não tem medo de chutar ao gol. Da forma que a bola chega, ele finaliza. Até em certo aspecto, ele se assemelha com o Paulo Baier. A questão é que o Benítez, além da ponta esquerda, ele já jogou na ponta direita também e é mais veloz do que o Paulo Baier, tá? Então o Benítez ele tem mais aquele gingado de um ponta, a velocidade, jogar na frente, fazer dribles curtos. Não chega a ser, por exemplo, como um Apodi ou, por exemplo, o Michael, mas é um jogador mais rápido do que o Paulo Baier, do que o Vinícius, do que o Alano ou o Mateuzinho, tá? Algumas peças que o Goiás teve no seu elenco em 2024. Então, dentro dessas características, vejo sim com a possibilidade de chegar e ser um titular absoluto. Vou deixar para vocês um mapa de movimentação do Romeu Benítez na última Copa Sul-Americana. Vocês podem observar, bem preenchido pelo lado esquerdo do campo, teve uma nota média segundo o SofaScore de 7.05 e jogou bem, inclusive, contra o Botafogo, marcando gol lá na metade, né, do ano passado. Então esses são os principais atributos do Romeu Benítez. Ele não chega a ser um velocista daquele cara imparável dentro de campo. Geralmente o que destaca no Benítez, além dessa finalização de primeira, com a perna direita, com a perna esquerda, tem sim uma boa potência, por ser um jogador de beiradas e jovem ainda, né, 21 anos, tem muito ao que crescer ainda, é que o Romeu Benítez, ele aguarda o defensor, né, o marcador chegar mais perto, para fazer um drible curto, né? Saindo, por exemplo, de uma situação embaraçosa com um drible com as duas pernas, tocando a bola de uma perna para outra. É interessante, tá? Eu gostei do que eu observei do Romeu Benítez. Não acho ele, por exemplo, um Michael, né? Volto a dizer, mas é um jogador que vai agregar mais ao elenco do Goiás. Tem mais técnica, mais qualidade, mais velocidade do que qualquer um dos pontas que esteve presente no elenco do Goiás, não só desse ano, mas também em relação do ano passado, tanto é que foi contratado, né, pelo Atlético Paranaense por 15 milhões de reais. Segundo informações do André Rodrigues, que revelou esta negociação já bem encaminhada, ainda na noite deste último domingo, o jogador tem sim esse encaminhamento. O próprio técnico do Furacão, o Cuca, ex-Goiás, afirmou em coletiva que tanto o Romeu Benítez quanto também o Hugo Moura e um outro jogador também, acabei perdendo o nome dele aqui agora, um outro gringo, deixará o Atlético Paranaense para a sequência da temporada, inclusive afirmando que o Romeu Benítez já estava próximo de uma definição. Vale lembrar que a janela de transferência já se encerra na próxima sexta-feira. Aí você pode estar me perguntando, Guilherme, mas se o cara era tão bom assim, foi contratado a peso de ouro, por que não jogou no Atlético Paranaense? Olha, em termos de adaptação, eu sendo sincero com vocês, se fosse dirigente do Atlético, teria um pouquinho mais de paciência. Ele jogou só 6 vezes no Campeonato Paranaense, 5 no Campeonato Paranaense e 1 na Copa Sul-Americana. Marcou um gol contra o... Deixa eu pegar aqui. Foi contra o Londrina? Tá certo, contra o Londrina, né? Vitória do Atlético por 2-1. Dos 6 jogos ele foi titular em 4. Não teve grandes exibições, mas por ser a primeira temporada, enfim, eu iria com calma. Não está nos planos do técnico Cuca, né? Por isso que acabou optando por esse empréstimo, a maior rodagem e esta boa relação, né, entre Goiás e Atlético Paranaense, que já negociou outros jogadores, sempre nesta questão de empréstimo. Eu gosto do Romeu Benítez. Eu não apostaria todas as minhas fichas somente nesse jogador. Por quê? Porque ele tem só 21 anos, é a primeira experiência dele aqui no Brasil. Então, por exemplo, o Goiás contratar o Benítez e achar que não precisa mais ir no mercado e trazer um jogador experiente como o Rossi ou Alex Teixeira, duas negociações que deram uma esfriada aí nas últimas horas, acho que o Goiás estaria cometendo um equívoco por conta de ser uma aposta, tá? Uma aposta de um nível mais alto. Sim, não é um jogador que vem do estadual, é um cara que já provou o seu valor, por exemplo, em uma Copa Sul-Americana, mas para ser um titular e falar, esse cara vai chegar garantia de gols, de assistências, de boas atuações, de regularidade, como um Thiago Galhardo, um Rossi, ou sei lá, um Regis, né, que está numa fase ruim, mas conhece a Série B, não é esse o cenário do Romeu Benítez. Então gosto muito da contratação, mas espero que o Goiás não pare somente com ele, tá? Para essas
posições liberadas, até porque o Vinícius já saiu, o Alan deve sair, o Mateuzinho, enfim, o Goiás que teve uma limpa também nesse setor. Só para finalizar sobre o Romeu Benítez, o ponta esquerda, que é destro, tem 1,70 m de altura, revelado nas categorias de base do Guarani do Paraguai. A primeira chance no profissional foi em 2022. Naquela temporada, 20 partidas com 2 gols e 2 assistências. No ano passado, conseguindo maior destaque. Foi inclusive procurado pelo Inter Miami, segundo informações do presidente do Guarani do Paraguai. Acabou que as negociações não avançaram. Em 2023, aí sim, conseguiu protagonismo. Foi titular absoluto dos 41 jogos que ele fez, 30 como titular, 8 gols e 6 assistências, até ser negociado com o Furacão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador, com toda certeza um acerto